Boa noite, minha Paraíba, começando agora ao vivo, mais uma edição do seu Frente a Frente, aqui pela sua TV Arapuã, essa segunda-feira à noite, 9h30 da noite. Você sabe que tem um encontro marcado aqui comigo para a gente acompanhar aqui as entrevistas e os debates que marcam a semana aqui na Paraíba. Ele anunciou hoje um novo concurso público para a Paraíba e está aqui nessa segunda para poder dar detalhes desse anúncio e falar também sobre outras pautas que são de interesse diretamente da vida da população da Paraíba. Afinal de contas, o nosso convidado de hoje é o governador do estado, João Azevedo, que está frente a frente aqui comigo para a gente debater vários temas e você participa dessa conversa a partir de agora. Frente a Frente, está no ar. Boa noite, minha Paraíba. Chegamos a mais uma segunda-feira e que bom poder reencontrá-la aqui acompanhando a programação da TV Arapuã e o Frente a Frente aqui a partir de 9h30 da noite, toda segunda-feira. E você sabe que pode participar das nossas conversas, dos nossos debates, através do Instagram, aí da @TV Arapuã. Vai lá, deixa teu comentário, tua pergunta e também o @Luiz Torres PB, manda lá um direct no finalzinho do programa. Já tem perguntas, na verdade, aqui formuladas para o nosso convidado de hoje, que é o governador da Paraíba, João Azevedo. Governador, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Obrigado, Luiz. Boa noite primeiramente a todos que nos assistem nesse momento. Dizer que é um prazer voltar ao programa para termos como sempre, essa conversa agradável. Bom demais. Vários temas e vários assuntos, como eu mencionei, mas deixa eu começar um mais atual, que é a partir do anúncio que foi feito agora há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro, que anunciou aí a proposta de ser encaminhada aos governadores para zerar completamente o ICMS que é cobrado sobre o diesel, né, sobre o combustível aqui no Brasil, segundo ele, garantindo uma compensação por parte do governo federal para os estados. Ele disse que espera o que ele chamou de aceitação por parte dos senhores governadores. Governador João Azevedo, pela primeira vez você já vai ser abordado sobre esse tema. Você viu essa proposta e aceita, já tem predisposição de aceitá-la, vindo diretamente do presidente Jair Bolsonaro? Veja bem, Luiz, o que está sendo discutido hoje no Senado é um projeto de lei que altera e faz com que todas as alíquotas de combustível, de energia, sejam de telecomunicações, eles sejam fixados num único valor, que no caso da Paraíba seria 18%. Esse projeto que está em discussão no Senado, no caso da Paraíba, e com relação ao óleo diesel, ele não afeta absolutamente nada, porque no caso do óleo diesel, nós aqui já cobramos 18%, que seria a alíquota base para implantar no estado. Entretanto, hoje, se você fizer a conta real, nós estamos recolhendo em cima de um pouco mais de 12,5% só, porque os valores estão congelados desde outubro do ano passado. Os governadores decidiram que a base de cálculo do ICMS ficaria congelada enquanto a gente encontrasse uma alternativa para essa questão dos preços do combustível. No nosso caso, o valor que se cobra hoje em cima do litro de diesel é 0,90 centavos. Se você aplicar isso, porque esse era o valor de outubro, se você aplicar sobre o valor de hoje do diesel, isso não chega a 13%. Então, a nossa alíquota já é, hoje, sendo aplicada, bem abaixo dos 18% que o projeto de lei prevê. Entretanto, para os outros elementos que compõem a receita do Estado, que é muito importante, nós teríamos um prejuízo anual de cerca de 1,1 bilhão, podendo chegar a 1,4 bilhão de reais em termos de receita. Isso, logicamente, que você não está tirando dinheiro do Estado. Você está tirando dinheiro da educação, dinheiro da saúde, dinheiro das obras, dinheiro de investimentos, dinheiro do custeio do Estado. Essa, na verdade, é a proposta que está sendo discutida
hoje no Senado, que já foi aprovada na Câmara. Tal. Que vocês estão resistindo junto ao STF. Claro, até porque você colocar num projeto de lei, num ano eleitoral, dizendo que quer baixar a alíquota de cobrança de imposto, qual o parlamentar que votaria contra isso? Entretanto, nós sabemos que as consequências para os estados e municípios será extremamente danosa. Essa proposta de hoje é preciso que seja absolutamente detalhada. Primeiro, porque não é só zerar essa arrecadação que nós teríamos que abrir mão até o final do ano. É importante que o próprio governo federal estabeleça de onde virá essa compensação. Até porque o que se vê hoje dentro do orçamento federal são limitações extraordinárias. Você não vê o governo federal com capacidade de investimento sequer num grande programa de obra. Você não vê a capacidade de investimento do governo federal em um grande programa de habitação, nos grandes programas sociais. Então, se o Estado, se a União não tem recursos para esses programas, como é que a União agora teria condições de fazer com que esses recursos houvesse uma compensação? Para você ter ideia, esse projeto que está sendo votado no Senado hoje, ele traz para todos os estados, somando todos os prejuízos, vamos assim chamar, ou seja, a redução de receita que os estados teriam, na ordem de 84 bilhões de reais. Se não há possibilidade de compensação disso, como é que compensaria zerar o ICMS do diesel em todos os estados? É preciso que se tenha cautela nesse momento para se fazer uma avaliação real da proposta que o governo está apresentando. Você está achando que o presidente Jair Bolsonaro não teria condições de cumprir à risca a proposta que ele fez hoje? É importante que se diga, que o Ministério da Economia diga de onde virá o recurso para fazer essa compensação. A grande questão, Luiz, do Brasil hoje com relação a isso é porque não se fez a reforma tributária que era para ter sido feita. Que havia um relatório, esse relatório, inclusive, aprovado por todos os estados brasileiros, e que, de repente, foi jogada no lixo. Foi escanteado esse processo e foi iniciado um processo de tentativa de realizar uma reforma partilhada. Ora, a cada decisão dessa, você gera inúmeras inseguranças. Imagine que o Supremo Tribunal, há poucos meses atrás, decidiu que a alíquota sobre telecomunicações e energia será já de 18%. No caso da Paraíba, isso vai gerar um impacto de perda de receita em torno de 300 a 350 milhões de reais. A única coisa que houve por parte do Supremo Tribunal Federal foi uma modulação para dizer que essa nova alíquota será implantada a partir de 2024. Então, todos os estados já sabem que a partir de 2024 eles já terão pelo menos 300 milhões de receita a menos com relação ao ICMS desses dois itens. Isso já é uma decisão tomada, está lá definido. E agora vem esse projeto de lei que altera as outras alíquotas. É importante entender que quando você tira recursos das receitas do Estado, você está tirando dinheiro dos diversos eixos de desenvolvimento de um Estado. É por isso que os governadores resistem a essa proposta a essa que foi aprovada na Câmara, que está para votação no Senado, de impor esse teto e esse limite na cobrança do ICMS na gasolina e no álcool? Claro, até porque se houvesse efetivo interesse em resolver a questão do preço dos combustíveis, poderia se criar um fundo de compensação com os lucros e dividendos, com a parte dos lucros e dividendos que a Petrobras tem agora, que são valores exorbitantes, chegando a 40 bilhões de reais de lucro e dividendo, que são compartilhados entre os acionistas, aonde o governo federal é o maior acionista e recebe a maioria desses recursos. Então essa é uma questão que precisa ser esclarecida para a população. Se o governo federal recebe boa parte desses lucros e dividendos, por que não retornar isso para se criar um fundo de compensação que pudesse manter sem alterações o preço dos combustíveis? Considerando que no nosso caso, eu volto a dizer, o valor está congelado desde outubro do ano passado. Todos os estados concordaram e assinaram um termo congelando
desde outubro, o valor que se calcula, ou seja, não interessa o preço que esteja sendo praticado hoje, nós continuamos cobrando o mesmo valor, como se o combustível fosse o valor de outubro do ano passado, quando a gente sabe que só o diesel já subiu mais de 45% nesse período. Então, existe uma queda de receita já real hoje, mas essa proposta que foi anunciada hoje pelo presidente precisa ser melhor detalhada. Amanhã haverá uma reunião com representações de todas as regiões de alguns governadores em Brasília, com o presidente Pacheco, para que se possa discutir e apresentar a realidade. Não se trata de vontade de governadores, mas de uma realidade que envolve aí todos os municípios brasileiros que perderão recursos, sim. Mas, horas depois desse anúncio, o senhor não está aqui vetando imediatamente a proposta. Você está colocando ela como análise. E eu pergunto isso, e reafirmo isso, perguntando o seguinte: há quem diga o seguinte: olha, os governadores não querem facilitar esse encaminhamento por parte do presidente Jair Bolsonaro, porque qualquer redução no preço real, no preço de combustível, eleitoralmente Bolsonaro se beneficiaria. Isso não se trata disso nesse momento. A discussão não é essa. A discussão é, de fato, uma perda de receita, que vai impactar nas ações de todos os estados. Não tem nada a ver com eleição. O que está sendo feito agora, nesse momento, aí sim, é um aproveitamento do ano eleitoral para se aprovar uma lei onde se diz à população que está se tentando baixar o preço do combustível, fazer uma redução de alíquotas de cobrança de CMS. É lógico que isso tem um impacto sobre a população no sentido positivo, mas os estados não têm essa preocupação. A nossa preocupação é com a perda real de arrecadação que cada estado terá. E aí, governador, o senhor mencionou aí, a perda anual ficaria em torno de 1,2 bilhão de reais, é isso? Exatamente. Aqui na Paraíba, em relação à gasolina e ao álcool. Não, né? Com relação a todos os itens que compõem os combustíveis, a energia, porque tudo passaria a ser considerado prioritário. Acontece que essencial, na verdade, inclusive, essa definição do que é essencial ou não, isso não cabe nem à União, cabe aos estados definirem. E essa é a questão. Até por isso nós estamos recorrendo ao Supremo, porque há aí uma tentativa de retirar dos estados uma atribuição que, pela Constituição, pertence aos estados. Agora, governador, esse projeto foi aprovado com a anuência, o apoio e o voto dos seus aliados políticos lá na bancada. Todos eles, à exceção, me corrija se eu estiver errado, do deputado Frei Anastácio, do PT, mas todos eles, inclusive o deputado Gervásio Maia, que é do PSB, do seu partido, além de todos os outros deputados que compõem sua base. Como é que você avaliou aí a postura deles todos? Atuaram contra a Paraíba? Na verdade, nós estamos no ano eleitoral e aquilo que eu acabei de dizer antes. O governo apresenta esse projeto como sendo um projeto único e exclusivamente de redução de alíquota. Ou seja, nós estamos cobrando menos impostos. E qual deputado ficaria contra você baixar imposto num país que se cobra tanto imposto? Isso não tem... Era absolutamente previsível que a grande maioria, como foram 410 votos a favor, votassem a favor desse projeto. Entretanto, nós sabemos que o prejuízo real que será aplicado aos estados e municípios será muito grande. Senão, não haveria uma reação tão grande, não só por parte dos estados, mas da Confederação Nacional dos Municípios, que estão altamente preocupados no momento em que alguns municípios sequer conseguem pagar o reajuste dos professores. Alguns estados que implantaram o reajuste dos professores têm dificuldades até para pagar. Não é o caso da Paraíba, graças a Deus. Mas temos, sim, estados que têm muita dificuldade com relação a isso. O senhor os perdoa, então? Quem sou eu para perdoar alguém? Eu acho que cada um é dono da sua vida e faz o que acha que deve. Entretanto, continuo dizendo, no ano eleitoral foi uma grande jogada do governo federal de lançar um projeto para rebaixar a alíquota de imposto. Quem não aprovaria no Senado ou na Câmara, como foi o caso? Bom, vamos sair desse conflito entre os governos estaduais e o governo federal e vamos para um que é do governo da Paraíba, com uma prefeitura aqui da região metropolitana, que é a prefeitura de Santa Rita,
Recentemente, a Prefeitura de Santa Rita tirou a Cagepa aí da operação da água e do esgotamento sanitário lá na cidade para colocar aí uma empresa privada. O governo considerou isso natural? Ou dá para a gente dizer que a impressão que se tem é que o governo não se movimentou muito, não está muito ali com ênfase em tentar reverter essa situação, governador? Não, absolutamente, é o contrário. Nós estamos trabalhando exatamente para reverter essa decisão, que é plenamente equivocada, até porque quando se trata de regiões metropolitanas, você não pode ter posições individualizadas, isso já é uma compreensão do Supremo Tribunal. Nós estamos trabalhando e estamos recorrendo dessa decisão. Você não pode, de forma nenhuma, a Prefeitura fez uma licitação que não poderia ter feito nos moldes como colocou e, logicamente, houve uma decisão judicial de um juiz de primeira instância aqui que decidiu que, em 24 horas, a Cagepa repassasse todo o seu patrimônio, tudo que foi implantado lá em Santa Rita para uma empresa privada, sem sequer haver um levantamento de como será o ressarcimento da Cagepa com relação a todo o seu capital empregado. Isso é um absurdo em termos de decisão. Foi de graça, para usar a expressão mais popular, foi de graça. Exatamente. Então isso é um absurdo, essa decisão, nós entendemos assim, cumprimos porque a decisão judicial se cumpre e nós estamos recorrendo, sim. Nós estamos recorrendo dessa decisão que, com certeza, os tribunais superiores irão rever, eu não tenho dúvida nenhuma. Nessa discussão, a gente entendeu que havia aí, por parte da Cagepa, o que vocês chamam de subsídio cruzado, onde alguns municípios de grande retorno de arrecadação em função do serviço de abastecimento d'água acabam ajudando os outros municípios da Paraíba. Já tem dificuldade, governador, de garantir água para os outros municípios pequenos da Paraíba em função de ter perdido Santa Rita? Não, absolutamente não. A Cagepa está hoje extremamente equilibrada financeiramente e não será a saída dessa arrecadação de parte, inclusive, porque só foi repassada, inclusive, uma parte do município, o que é outra coisa esdrúxula. A Várzea Nova ali pertence a Santa Rita e não foi repassada. Então, essa questão precisa ser discutida melhor, precisa ser revista, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas essa perda de receita com relação a Santa Rita não traz um impacto para a companhia, mas não a ponto de fazer com que outros municípios sejam prejudicados. Não, de forma nenhuma, a população pode ficar tranquila que nós continuaremos atendendo a todos os municípios que atendemos hoje, sem nenhum problema. Bom, o senhor dizia em 2018 que iria acabar, garantir 100% do abastecimento, né, da garantia hídrica para Paraíba. E aí, governador? Estamos trabalhando para isso. A grande região que é mais carente de segurança hídrica, eu diria as duas regiões, é o Cariri e o Curimataú. No caso do Curimataú, a adutora do Curimataú, nós estamos trabalhando de vento em popa, a adutora está muito bem. Já agora em dezembro, toda a área de tratamento, a estação de tratamento, de captação lá em Boqueirão, de tratamento e levar a água até Soledade já estará em operação. Isso já facilitará muito, porque existe uma adutora antiga, hoje chamada adutora do Cariri, que leva a água para a região do Curimataú. E a partir de dezembro nós vamos ter condições de ter as duas adutoras operando, o que vai fazer com que vários municípios possam ser melhor atendidos. A outra área é a adutora do Cariri. Essa adutora do Cariri está em licitação nesse momento, é uma licitação internacional, ela demora um pouco mais, mas está em licitação nesse momento. Essas duas adutoras têm um total de extensão aí de 750 quilômetros de extensão. Pouco menos, 700 quilômetros. E custará 750 milhões de reais. E o que é mais importante dizer é que tudo isso com recursos do Estado. Não tem recurso federal dentro dessas duas obras, que são as maiores obras de adutora que a Paraíba já viu ser implantada de uma única vez. Essa adutora do Cariri, só do Cariri, tem 358 quilômetros de extensão. Vai levar água desde Monteiro até Junco do Siridó, um pouco acima do Cariri já, e vai
garantir água para todos esses municípios. E a adutora do Curimataú vai levar água para 18 municípios da região do Curimataú, evidentemente. Então, essas duas obras são as obras mais importantes. Fora isso, estamos agora soltando a licitação de uma adutora que a gente chama adutora do Brejo, que é uma adutora que vai pegar água do São Francisco, lá em Campina Grande, levar até Esperança, levar até Remígio, levar até Arara, até Cacerengue, Solânia e Bananeiras. Essa adutora vai ser uma adutora que vai permitir redundância de abastecimento. Ou seja, agora mesmo, com as chuvas que estão chegando, Camará pegou um pouco d'água. Entretanto, não garante segurança hídrica. Mas quando Camará pegar uma quantidade de água grande, você terá redundância de abastecimento. E aí é o ideal que o sistema funcione sempre assim. Você ter duas fontes, dependendo da chuva, das águas de São Pedro ou das águas do São Francisco, no caso dessa adutora que nós vamos construir. Essas são associadas a uma outra adutora que a gente chama da micro-região 89, que vai levar água lá para Lagoa, para Bom Sucesso, lá perto de Catoré do Rocha. São os 4 grandes sistemas de adutoras que nós estamos em execução, algumas em licitação, outras já em execução, para que a gente atinja essa tão sonhada segurança hídrica na Paraíba toda. Considerando que adutoras, agora, como nós fizemos, de Guarabira até Pirpirituba, vai promover redundância também no sistema da região do Brejo. A adutora que nós estamos começando agora, aproveitando a água de uma barragem que tem em Cacimba de Dentro, chamada Cacimba de Várzea, que é uma adutora, que é uma barragem que tem muita água, mas a água é muito salgada. Nós vamos implantar um grande dessalinizador para atender também, usando aquelas cidades que aí chega até Araruna. Então, essas obras, elas darão um novo perfil dentro de recursos hídricos para a Paraíba. Bom, quando eu anunciei essa nossa entrevista de hoje, muitas perguntas, inclusive, já chegaram aqui para fazer durante a nossa conversa, a maioria delas, e boa parte delas, referentes aos concursos públicos aqui no estado. O senhor hoje anunciou um novo concurso público na área ali da empresa paraibana de comunicação, que reúne ali a Rádio Tabajara e o jornal A União. Qual é a data, qual é o previsto? Já tem uma agenda ali de realização aí desse concurso, de contratação desse pessoal, governador? Muito bem, nesses próximos 30 dias nós estaremos soltando o edital, até porque foi constituída a comissão que está elaborando esse edital para que a gente possa soltar o mais rápido possível. Mas aqui também eu aproveito já para anunciar um novo concurso em primeira mão. Para além desse? Além desse. Esse foi de quantas vagas? Esse da empresa Paraibana de Comunicação? São 150 vagas, eu acho que mais 90 vagas de cadastro de reserva. E vamos lançar também, estaremos anunciando nos próximos dias, mais um concurso que é para a Codata, para a Companhia de Processamento de Dados do Estado da Paraíba, que realmente precisa de mais profissionais na área, considerando que do último concurso até hoje, há uma certa, nesse segmento de mercado aí, profissional, há uma circulação de profissionais muito grande, uma migração de pessoas do setor público para o privado, enfim, há uma demanda muito grande no país, busca desses profissionais. Mão de obra escassa, inclusive. Claro. Tanto que nós lançamos, inclusive, um edital agora para realização de curso para formar 2.000 técnicos com alunos egressos das nossas escolas técnicas na área de TI, para colocar no mercado. Porque tem empresas, tem multinacionais se instalando aqui na Paraíba, uma das maiores empresas de TI do mundo, a Indra está aqui na Paraíba, está passando de 50 colaboradores para 500 colaboradores. Então o senhor está anunciando agora, isso é um novo concurso, que seria um concurso da Codata. O senhor não tinha falado sobre isso ainda. Exatamente, é um novo concurso. Já tem previsão de quantas vagas? Não, ainda não. Eu tenho uma reunião, por coincidência, amanhã com o presidente da Codata, exatamente para definir esses números, para que a gente possa lançar esse edital dentro daquilo que a própria companhia tem condição de absorver. Aí seria ainda nesse mesmo ano? Sim, nesse mesmo ano, vamos soltar o edital já. Ou seja, tem aí o concurso da empresa Paraibana de Comunicação, o concurso da Codata. Além de todos os concursos que nós já fizemos. Nós já fizemos concurso para professores em 2019, em 2020 não conseguimos repetir o concurso, mas aí fizemos um chamamento, aproveitando os aprovados, os suplentes, no caso do concurso de 2019,
já chamamos mais de 2.000 professores desse concurso. Fizemos um concurso para a Polícia Civil de 1.400 vagas, fizemos concurso para a Fundac, fizemos concurso para a Procuradoria-Geral, estamos realizando o concurso para a Companhia Docas, que é o Porto de Cabedelo. Enfim, vários concursos que nós estamos fazendo, porque é a forma correta de se entrar no serviço público, é pela porta da frente, e a porta da frente é o concurso. E o novo comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Sérgio da Fonseca, dando entrevista aqui no Frente a Frente, mencionou que o senhor também estava pensando num novo concurso da Polícia Militar. O senhor confirma isso aqui hoje, governador? Isso nós estamos em estudos. Nós estamos fazendo os estudos, até porque o quantitativo é muito grande quando se trata de você fazer concurso para a Polícia Militar, mas nós estamos fazendo estudos porque tudo isso é função da capacidade que o Estado tem de absorver, de pagar, evidentemente, a cada profissional que você contrata, e isso ainda está mas realmente existem os estudos iniciais. Para o concurso da Polícia Militar. Concurso da Polícia. O senhor vai para, enfim, naturalmente, para uma eleição agora. Quando o senhor olha para a tropa, para a Polícia Militar, para as polícias na Paraíba, o senhor acha que o senhor está numa boa relação, governador? A nossa relação, eu diria que é excelente, com toda a categoria, com todas as associações. Afinal de contas, em janeiro, quando se tentou criar o caos dentro da segurança, alguns aproveitando o ano que se iniciava, um ano de eleições, tentaram se aproveitar daquela situação da discussão em que se misturaram a lei de proteção com lei de remuneração, com valores que seriam pagos, com bolsa de desempenho. Mas nós conseguimos, e eu assumi pessoalmente as reuniões com todas as entidades. Fiz reunião com todas as entidades. Das 17 entidades, nós tivemos a aprovação do acordo, do que nós propusemos, de todo o reajuste que foi dado, de 10% do aumento, de reajuste de 24% na alimentação, de reajuste de 45% a 74% nas horas extras, a incorporação da bolsa, da famigerada bolsa, que não foi eu que criei, eu encontrei no Estado uma situação extremamente delicada para o policial, em que um coronel, por exemplo, ao ir para a reforma, perdia R$ 6.500 do salário. Isso era desumano. Nós fizemos uma alteração, já incorporamos 20%. A cada janeiro nós vamos incorporar mais 20% e no 48º mês você terá 100% da bolsa incorporada, quando definitivamente acabará com essa distorção. Além disso, aqui na Paraíba, um soldado para virar cabo levava 10 anos. Um cabo para ser promovido a terceiro sargento levava mais 10 anos. 20 anos da sua vida profissional ele levava para sair de soldado a terceiro sargento. Nós reduzimos esse prazo para 7 anos e 7 anos, ou seja, nós reduzimos em 6 anos. Isso permitirá que realmente um soldado que queira fazer a sua carreira militar, ele tenha condições de galgar outras patentes dentro da Polícia Militar enquanto ele estiver trabalhando antes da sua aposentadoria e antes dele ir para a reserva. Esse foi um ganho extraordinário. Além disso, na modificação que nós fizemos com relação a toda a estrutura de promoção, você destravou as promoções que estavam presas dentro da Polícia Militar, até porque não permitiam, em função do número de vagas, que as pessoas que estejam no meio da carreira conseguissem galgar novas patentes. Hoje isso está resolvido, está equacionado, e basta que se consulte, evidentemente, as entidades. Essa foi a forma absolutamente correta de se tratar. Corrigimos questões dentro da Polícia Civil também, de categorias de nível superior, que eram tratadas como se fosse de nível médio. E que nós também corrigimos isso. Ou seja, houve um avanço significativo nessa relação. E eu tenho caminhado pela Paraíba toda aí, porque eu não paro hora nenhuma, e eu tenho visto a receptividade por toda a força, empenhada inclusive na queda dos números, que é o que nós estamos conseguindo. A semana passada nós fizemos uma reunião com toda a cúpula da Segurança Pública da Paraíba, analisamos todos os relatórios e estamos
logicamente com números importantes. E isso é que é fundamental. Agora, governador, os seus opositores, quando sentam aí para dar entrevista ou nos discursos aí pelas praças públicas da Paraíba, têm dito alguns temas. Eu queria aqui tentar selecionar e resumir a partir do mais leve para o mais contundente, para o mais pesado. O senador veneziano Vital do Rego, por exemplo, tem dito que o senhor tem sido lento para dar respostas administrativas. Mencionou recentemente um tal tomógrafo lá no hospital de Picuí, fala da questão da reforma nas escolas. O deputado Pedro Cunha Lima, depois eu relembro para o senhor esquecer aí. Veneziano fala em lentidão de respostas administrativas. O deputado Pedro Cunha Lima diz que o senhor passou aí 2 anos da sua gestão escondido dentro do gabinete com medo da Covid. E terceiro, Nilvan Ferreira tem dito que o senhor é o governador da ordem de serviço, só assina papel. O que é que o senhor tem para dizer? Qual é o debate que o senhor vai fazer com esses três a partir dessas 3 visões que eles têm colocado aí para a Paraíba? Infelizmente nós estamos num ano de eleição em que as pessoas desejam fazer a disputa, a discussão sobre as questões administrativas, sem levar em consideração um fator que é preponderante e que deveria ser norteador da discussão. Chama-se a verdade. Chama-se a verdade dos fatos. O senador veneziano colocou uma emenda de 3 milhões e 800 mil reais para equipamentos aqui na Paraíba. É verdade. Colocou 3 milhões e 800 mil reais. Esses equipamentos foram adquiridos. O de Picuí já está lá, funcionando sem nenhum problema. Colocou recursos, inclusive aí é preciso a gente ter honestidade no que faz. Ele colocou recursos para um tomógrafo em Souza. À época, o secretário-geral informou a ele que o tomógrafo de Souza já estava resolvido e ele refez o ofício. Eu tenho a cópia dos 2 ofícios, se alguém quiser ouvir e ver. Eu tenho a cópia dos 2 ofícios, em que ele substituiu o tomógrafo por equipamentos outros que nós estamos adquirindo, que é um arco cirúrgico, é um equipamento para cirurgias laparoscópicas, e já está, inclusive, esse equipamento lá em Souza, e de repente se fez um auê, dizendo que nós estávamos colocando um tomógrafo usado em Souza, e o senador não teve a coragem de dizer que ele tinha modificado o objeto da sua proposta. Esse é um ponto que precisa ser colocado para que a gente não faça afirmações que não sejam verdadeiras. Segundo, questão de lentidão, isso não está acontecendo, até porque a Paraíba hoje tem uma rede de tomógrafo implantada e mais de 35 milhões de reais só esse semestre agora investidos em equipamentos. Se você comparar com os 3 milhões e 800 que o senador colocou, é irrisório diante do que nós já gastamos em termos de equipamento. Nós já implantamos na Paraíba hemodinâmica em Campina Grande, já levamos o equipamento para Patos, está sendo instalado, um equipamento que para a rede pública era impensável há algum tempo atrás. Ninguém nem pensava em colocar um equipamento tão caro, mas é um equipamento que salva vidas e só tinha uma pessoa. Se você tivesse um problema sério lá em Cajazeiras, você tinha que pegar um carro e chegar em João Pessoa, provavelmente morreria no meio do caminho. Nós estamos implantando em Campina Grande e estamos implantando em Patos, para distribuir dentro da Paraíba. Quem é médico, quem é da área, sabe a importância do equipamento de hemodinâmica. Nós estamos implantando agora, já a partir do próximo mês, neurocirurgia em Patos. Isso também, muita gente talvez nem saiba a importância, mas qualquer cidadão que sofra um acidente de carro, de moto, no Alto Sertão, no sertão da Paraíba, e precisa de um atendimento especializado, hoje tem que vir para Campina Grande. Vai ter agora um atendimento em Patos. Quando eu entrei no governo, eu encontrei uma fila, que eu chamo fila da vergonha, de 12.200 pessoas que passavam e esperavam 12 anos, 15 anos por uma cirurgia eletiva. E implantamos um programa chamado Opera Paraíba, que hoje é copiado pelo Brasil afora, graças a Deus, e que já realizou mais de 22 mil cirurgias. Então isso não significa dizer que esse governo é lento de forma nenhuma. Deputado Pedro Cunha Lima. Até porque o Hospital da Mulher, que eu não prometi construir, está sendo construído aqui em Cruz das Armas, lá no antigo local onde tinha a maternidade Frei Damião. E que muita gente usou em campanha, dizendo que ia construir o Hospital da Mulher em João Pessoa. E nunca saiu do papel. Nós estamos agora construindo.
E estamos para começar o Hospital de Clínicas em Campina Grande, será mais um hospital referência para atender, inclusive com alta complexidade, uma maternidade, considerando que a maternidade que atende aquela região, que é o ISE da Prefeitura de Campina, não tem condições de atender porque não dá conta da demanda. Essa é uma questão. O deputado Pedro Cunha Lima falou que o senhor ficou escondido na Covid, só dando decreto, mandando fechar as coisas. Outra afirmação de quem não tem a mínima condição para discutir o que é os interesses reais e as demandas que o Estado precisa. O Estado precisava de um gestor. O Estado enfrentou uma crise, talvez a maior crise da sua história, que foi enfrentar uma pandemia. Então esperava do seu gestor, do seu governador, alguém com coragem para tomar as medidas necessárias para proteger vidas, para salvar vidas. Mas enquanto talvez ele estivesse lá em Brasília, não sei onde é que ele estava durante a pandemia, além de tomar todas as medidas com relação à saúde, abrir 529 leitos, fazer com que a Paraíba tivesse nota 10 do IPEA no enfrentamento da Covid. Além disso, nós fizemos uma gestão fiscal que deu nota A, rating A Paraíba, e rating pela SP Standard Poor's a A+, o que faz com que o estado da Paraíba seja o único estado do Nordeste que tem essa nota e também o único estado do Nordeste da história do Brasil que tenha conseguido ter a nota A. Essa é uma outra questão. E durante todo esse tempo, o Estado reformou 156 escolas, construiu mais de 100 ginásios, repassou recursos para as prefeituras municipais, construir 50 escolas, 60 escolas e 50 ginásios. Nós conseguimos repassar recursos para as prefeituras através de convênios da saúde. Nós estamos já está bem avançado, o Centro de Convenções da Terra, eu acho que é do deputado, não sei se ele nasceu lá em Campina Grande, se ele vai muito a Campina Grande, mas ele poderia ir lá no Centro de Convenções de Campina Grande para ele conhecer. Ele poderia ir lá no Centro de Convenções para ver a avenida que nós estamos fazendo lá, que é um arco metropolitano, para ligar a BR-230 com a BR-104, tirando o trânsito de dentro da cidade dele, já que a Prefeitura de Campina Grande não realizou essas obras de mobilidade urbana até agora. Ou seja, são muitas ações. E para quem diz que só tem ordem de serviço, eu gostaria de convidar a passear com a gente agora nessas audiências que nós fazemos do Orçamento Democrático e que já realizamos 11 delas e que durante cada dia, nas horas que antecedem a plenária, nós rodamos por toda a região, inaugurando obras, entregando obras. Seria bom que quem diz que não tem nada para... Você está convidando o apresentador Nilvan Ferreira para lhe acompanhar. Para ele conhecer um pouco da Paraíba, porque ele gravou inclusive um vídeo no trecho de uma estrada de Itaperuá, dizendo, olha aqui, a estrada está sem asfalto, quando na verdade o asfalto tinha sido retirado para colocar um novo. A estrada toda de Itaperuá até Teixeira está sendo recuperada, está ficando um tapete. E ele achava que aquele trecho sem asfalto era porque a estrada estava danificada. É desinformação também, que não há por que se cobrar isso, ele não é engenheiro, ele não é técnico, não conhece essa área, então precisaria se informar melhor. Então, são essas questões. É importante que as pessoas saibam o que está acontecendo. Asfalto em 177 cidades do estado da Paraíba, com travessias urbanas. Esse final de semana agora, no Orçamento Democrático, eu fui a Pirpirituba para ver o asfalto da travessia urbana que está feito lá, está pronto. Há poucos dias atrás, eu estava lá em Curemas, entregando o asfalto que foi feito em Curemas. Há poucos dias antes, eu estava lá em São José de Caiana. Eu estava lá em Santana de Mangueira. Ou seja, são inúmeras as ações e isso parece um pouco de brincadeira. Então eu acho que quando a gente não lida com a verdade, a gente tem e não tem compromisso e aí se diz frases desse tipo. Tá. Vereador, eu quero entrar na política agora, eleitoral inclusive, mas antes só para a propósito, a gente falou aí da história da Covid, das ações aí no combate à Covid, alguns estados, algumas cidades começam ali a voltar algumas aulas remotas, a voltar o uso de máscaras, alguns especialistas sinalizam aí para uma quarta onda, o Brasil está vacinado, então segura um pouco mais isso, mas o senhor olhando para a Paraíba, tem aí previsão de retrocesso em algumas medidas ou não? Não, por enquanto não. Os números que a Paraíba tem e que apresenta são números, eu diria que muito bons diante da pandemia. É claro que se houver um aumento significativo de casos,
se houver um aumento na ocupação de leitos hospitalares, o gestor tem que ter coragem suficiente para tomar as medidas. E eu não hesitarei para tomar qualquer que seja a medida que for para proteger a população. Nós salvamos inúmeras pessoas na Paraíba com as medidas que alguns acham que não deveria tomar. Porque são negacionistas, porque não acreditavam na ciência, porque não acreditavam em pesquisa, outros não acreditam sequer em vacina. Aliás, tem gente até que ainda acha que a Terra é plana. Então, para essas pessoas não há como você convencer de que determinadas medidas são importantes. Mas, caso haja um aumento nos casos, eu acho que nós temos que pensar. Ainda hoje, o uso de máscara, ele é opcional. A pessoa que não se sentir segura o suficiente por estar num ambiente fechado sem máscara, deve usar máscara sim. Até porque nós temos aí uma onda de gripe também, da H3N2, da influenza, que também traz problemas sérios. E a gripe hoje está sendo muito forte, uma onda de gripe muito forte. Então, se você quer se proteger, use máscara, não tem problema nenhum. Isso não vai ser, não é obrigatório o não uso da máscara. O que nós estamos liberando e deixando como alternativa para o cidadão é o uso da máscara. Se alguém quiser usar, fique extremamente à vontade. E eu acho que, talvez, se os números aumentarem, nós vamos colocar como sugestão, como recomendação, para que as pessoas voltem a usar as máscaras. Esperamos que não, né? Bom, em 2018, o senhor foi para uma eleição e recebeu o voto, naturalmente, em que pese estar ali no campo da política, militando no campo da política, ao lado do Fernando Haddad, candidato do PT. O senhor recebeu o voto de eleitores do PT, de eleitores do então candidato Jair Bolsonaro em 2018. Para essa eleição, o senhor disse que não quer bolsonarista do seu lado. O senhor não está cometendo aí um erro estratégico de restrição desse eleitorado, não, governador? O senhor responde daqui a pouquinho. Vamos deixar aí o nosso telespectador curioso para ouvir sua resposta. Um minutinho só, a gente vai para o intervalo comercial e volta conversando aqui ao vivo com o governador da Paraíba, João Azevedo.